Agradecer a presença dos que estão nos visitando nessa manhã. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Queridos, hoje, como eu falei aqui para as crianças, a nível mundial a igreja está comemorando o Sábado da Criação. Sempre no 4º sábado de outubro, a igreja escolheu esse dia para comemorar o Sábado da Criação, e nós temos um sermão voltado para o sábado, né? Eu me vejo numa grande responsabilidade de pregar esse sermão, porque o sábado é um dia muito especial, santo, sagrado, reverenciado no mundo inteiro, e para Deus é muito importante. Queridos, existem muitas teorias, né, acerca da criação, acerca de como surgiu esse mundo, e algumas delas dizem que não existe um Criador, não existe, mas eu fico me questionando como algo tão perfeito, tão belo e tão organizado, tão complexo, pode ter surgido simplesmente, meramente, do nada. Do nada, na verdade surgiu do nada, mas como que pode ter surgido por acaso? Sem que não houvesse uma causa, ou alguém que houvesse planejado, né? Quando nós olhamos um edifício, nós vemos que ali houve um arquiteto, alguém que desenhou, que planejou, que estabeleceu as medidas e determinou quais seriam os materiais a serem utilizados ali. E como que nós poderíamos olhar, por exemplo, para o corpo humano e dizer que isso surgiu por acaso? Já está comprovado que, por exemplo, a célula humana, ela não pode ter surgido uma coisa após a outra, ela tem que ter sido criada, feita simultaneamente, todos os seus componentes têm que ter sido feitos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. E somente a Bíblia nos mostra que quando Deus falou, tudo surgiu, simplesmente passou a existir. E isso se encaixa bem, essa descrição se encaixa bem com essa argumentação científica, que as coisas só podem ter surgido ao mesmo tempo. Agora, houve uma separação de períodos, né? Em 6 dias Deus fez. E é fato comprovado, foram feitas pesquisas e entrevistas no meio cristão, que acontece que muitos cristãos não acreditam que Deus possa ter feito o mundo em apenas 6 dias. Com essas pessoas eu diria que acontece o que Jesus falou para os saduceus. Vocês erram porque não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Será que essas pessoas pensam que Deus é tão pequeno que não pode fazer o mundo em 6 dias, em apenas 6 dias? Eu diria, meus amigos, que Deus poderia, se Ele quisesse, fazer o mundo em apenas um dia. Mas Ele quis dividir por etapas. E propositalmente, na sua maneira perfeita e organizada, colocou o sábado, o 7º dia, ali. Existem muitas interpretações errôneas acerca do que Jesus falou sobre o sábado. E nós vamos desmistificar pelo menos 2 afirmações dessas nessa manhã. Está ali o verso inicial, está em Marcos capítulo 2, verso 27. Marcos capítulo 2, verso 27, onde Jesus estava ali nas searas com os seus discípulos e eles começaram a colher espigas no sábado e começaram a se alimentar dessas espigas. Jesus então é interrogado pelos fariseus e perguntado: por que os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado? Não é que não era lícito para Deus, não era lícito para regras que homens criaram acerca do sábado. E eu acho que eu vou dispensar o microfone para... Oi? É porque...
Aqueles homens criaram regras, aqueles judeus ali, os fariseus criaram, existem 2 livros, né, pelo menos, de regras que eles criaram acerca do sábado e tornaram o sábado, ao invés de uma bênção, um fardo muito pesado para se carregar. Eles encheram o sábado de nãos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não pode, não pode, não pode, e as pessoas passaram a se concentrar no que não pode e esqueceram daquilo que pode fazer nesse dia. E Jesus vem trazer-nos à mente o que nós podemos fazer nesse dia. Nós podemos adorar o nosso Criador nesse dia. Nesse dia nós não precisamos nos dedicar às nossas atividades corriqueiras, porque nós podemos nos dispensar delas. Lembra do episódio de Marta e Maria? Quando Jesus vai à casa delas e Maria, ela resolve deixar tudo de lado e assentar-se aos pés de Jesus. O sábado, nesse dia, nós podemos fazer isso. Podemos esquecer de todas as outras atividades corriqueiras e nos assentarmos aos pés de Jesus para aprender com Ele e para adorar o nosso Criador. E, queridos, a resposta de Jesus causa muitas más interpretações por parte de pessoas que muitas das vezes não conhecem a Escritura e também por pessoas mal intencionadas que propositalmente distorcem o texto e enganam as pessoas acerca dele. Veja, Marcos capítulo 2, verso 27. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Irmãos, quando Jesus diz o sábado foi estabelecido, ele está remetendo a nossa mente a data, ao momento da história em que o sábado foi estabelecido. E quando ele foi estabelecido? Foi estabelecido na criação. E para entendermos então o que Jesus está querendo dizer com isso, nós precisamos ler o relato de quando o sábado foi estabelecido. Partindo para Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Veja, Deus não criou um sábado para ser adorado pelo homem. Deus criou o sábado para beneficiar o homem, porque Deus já havia criado o homem no 6º dia. Então Deus deu a ele o sábado para que ele se beneficiasse desse dia. E os judeus, os fariseus daquele tempo, estavam fazendo o contrário. Eles não estavam deixando que o homem se beneficiasse desse dia. E quais são as bênçãos que estão implícitas aqui? Vamos ver? Olha o que ele diz. E Deus abençoou o 7º dia. A primeira palavra aqui é abençoou. Quando Deus diz abençoar algo, ele quer dizer, essa palavra bênção, ela está relacionada primeiramente à multiplicação da vida. Por exemplo, quando Deus abençoa Abraão, chama Abraão e diz que abençoaria Abraão, o que ele diz? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E quando Deus chama Abraão também e o abençoa, Abraão ficou rico. Essa palavra bênção também está ligada à prosperidade material. Também está ligada a ela. Essa palavra bênção está ligada também, além da multiplicação da vida e da prosperidade material, também está ligada, queridos, à aprovação de Deus. Você é um abençoado de Deus. Você foi enviado por Deus. Você é um aprovado de Deus. Está ligada à aprovação por parte de Deus. Essas são bênçãos relacionadas ao sábado. E não se espantem quando eu digo que está relacionado também à prosperidade material. Esse não é o foco, claro.
o foco é a prosperidade espiritual, o relacionamento íntimo com Deus. Mas quando nós vamos a Isaías, capítulo 56, Jesus fala assim, se vocês não profanarem o sábado, não, deixando de falar palavras vãs e fazendo outras coisas por as próprias vontades do meu santo dia, chamando o meu santo dia de deleitoso e santo dia do Senhor, então te deleitarás no Senhor. E Deus te abençoará com a bênção de Jacó, teu pai. E Deus te abençoará com a herança de Jacó, teu pai. E te farei cavalgar nas alturas. Queridos, muitas coisas boas estão ligadas a esse dia. E, biblicamente, quando nós olhamos para a segunda palavra que ele usa aqui, olha, Deus abençoou Deus o sétimo dia e santificou. Essa palavra santificar está ligada a separar. Separar. Eu quero que vocês pensem comigo aqui uma coisa, olhando para outro texto. Ezequiel 22, verso 26. Presta bem atenção, diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. É uma palavra dura que Deus está dirigindo aos sacerdotes que estavam desrespeitando o sábado e estavam desrespeitando outras coisas santas. Então, quando você olha aqui, olha, as coisas santas não fazem distinção entre o santo e o profano. Então, já começamos a entender, existe o santo e o profano. E aí ele diz assim, entre o puro e o impuro. Ei, santo também quer dizer puro. Agora você olha também ali para o paraíso, não tinha nada impuro. Tudo era puro. Tudo era santo. Até Adão e Eva eram santos, porque eles ainda não tinham pecado. Então, por que Deus santificou algo onde tudo era santo? Irmãos, quando eu olhei para esse texto, nunca havia tido essa compreensão, mas é uma compreensão bíblica. Nós só poderíamos dizer uma coisa: no paraíso tudo era santo, e Deus santificou o sábado. Não precisava, porque o que ele estava criando já era santo. Nós podemos dizer uma coisa: todos os dias são santos, mas o sábado é o santo dos santos. O sábado é o santíssimo dos dias. Todos os dias são santos, todos os dias foram criados por Deus, mas o sábado foi santificado na criação, foi separado por Deus para ser um dia santíssimo, separado dos demais. Todos os dias podem ser dedicados a Ele, mas esse dia é um dia muito especial para Deus. Queridos, que compreensão fantástica. Então Deus, olhando novamente para Gênesis, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Deus separou esse dia. Esse dia deve ser uma bênção para nós, queridos. Esse dia nós podemos nos aproximar do nosso Criador, aprendendo com Ele a de maneira mais eficaz servir melhor o nosso semelhante e aprendendo a obedecer a Deus, servir a Deus de melhor forma. Sábado é santo. A terceira palavra que a gente vê aqui nesse texto é: porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus descansou. Irmãos, parece um paradoxo, parece uma ideia diferente ou contraditória, porque a Bíblia diz que Deus não se cansa. Quando nós lemos Isaías 40, verso 28, diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Veja, o Criador dos confins da terra nem se cansa, nem se fatiga.
Então, como nós podemos explicar esse texto que diz que Deus descansou? Irmãos, uma leitura superficial da Bíblia, traz uma fraca compreensão de quem é Deus. Não nos traz uma compreensão plena das coisas. Porque você poderia ser facilmente enganado por alguém que quisesse dizer, tá vendo como a Bíblia é controvertida? Mas prestemos atenção no que o texto diz. Gênesis 2, verso 3. Porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus não parou assim e ficou como um defunto assim, parado, dormindo. Não. Irmãos, é bom e é importante lembrar de um episódio em que Cristo fala para os fariseus: o meu Pai ainda está trabalhando e por isso eu continuo trabalhando. E aquele dia era sábado. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: Deus não parou de tudo. Deus parou de criar. Deus descansou das obras que como Criador tinha feito. Ele parou. A palavra hebraica aqui do sábado é Shabá, que significa cessar, parar. Ele parou de criar nesse dia. Mas Jesus diz, o meu Pai ainda está trabalhando e por isso eu continuo trabalhando. O que Jesus está fazendo? Eu estou trabalhando numa obra de salvação. Eu não estou trabalhando mais na obra da criação, mas agora eu estou trabalhando, e o meu Pai também, na obra da salvação. Precisamos compreender bem o que o texto quer nos falar. Deus está trabalhando para a nossa salvação, amém? Glória a Deus por isso. Se no sábado o ar parasse de circular, nós morreríamos. Se o sol parasse de iluminar, entendeu? Se a chuva não caísse no sábado, porque é sábado, a vida pararia. Então Deus continua trabalhando numa obra de salvação e de redenção e manutenção da vida. Agora é a parte final, né? Essa é a segunda parte final da mensagem. Outra afirmação que é bem controvertida, que alguns distorcem, é quando Jesus, na sequência do texto, ele diz assim, olha, em Marcos 2, 28, ele diz assim: assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui é onde nós precisamos ligar um texto ao outro, como Isaías disse, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto, olhando na Bíblia. Precisamos entender, então, porque alguns perguntam, como é que você sabe que o sábado é o sétimo dia? Porque a Bíblia diz qual é o sétimo dia. Em Êxodo capítulo 20, verso 10, diz assim, mas o sétimo dia é o quê? É o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Ele está se referindo a trabalho secular, não é? Jesus disse, eu ainda estou trabalhando, mas ele não estava na carpintaria fazendo móveis. Ele estava num outro tipo de trabalho de salvação. E assim, quando Deus diz para nós não fazer nenhuma obra nesse dia, é para não fazermos trabalho secular, mas nós devemos fazer trabalho de salvação, trabalho de missão, de redenção dos nossos semelhantes. É lícito fazer o bem nesse dia. Olhando para o texto de novo de Marcos 2, 28, ele diz, assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. E alguém pode dizer, tá vendo? Jesus disse que o homem pode fazer o que quiser com o sábado. Mas essa expressão Filho do Homem, Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Essa expressão Filho do Homem é uma referência a ele mesmo. Quer ver? Em Mateus capítulo 24, verso 30, quando ele está falando da sua volta, quando ele virá nas nuvens do céu, ele diz,
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele está se referindo a ele mesmo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu também sou o Senhor do sábado. Eu também sou o Senhor do sábado. Aleluia! E quando nós vamos a Êxodo, capítulo 21, versículo 11, no mandamento do sábado, olha o que está escrito: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O Senhor aqui que fez os céus e a terra é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo. Porque quando nós lemos João capítulo 1, verso 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem criou o ser humano foi o próprio Jesus Cristo. Ele estava na criação, ativo, criando o ser humano. Aquelas mãos que moldou o ser humano ali foi as próprias mãos de Jesus Cristo. Ele nos criou. Ele é o Senhor do sábado. Irmãos, Jesus, o próprio Jesus fez o sábado. E ele fez o sábado para mim e para você. Por amor a mim e a você. Lembre-se, a Bíblia diz em Apocalipse que o plano da salvação, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então, antes que o mundo fosse criado, o plano da salvação já havia sido feito por Deus, porque Deus sabia que o ser humano ia pecar. Não era plano de Deus que o ser humano pecasse, mas Deus já sabia que o ser humano ia pecar. Então, Deus criou o sábado, desde a fundação do mundo, para mim e para você. Deus não precisa descansar nesse dia, mas você e eu precisamos. Precisamos descansar das coisas que nos oprimem semanalmente, das preocupações que nos oprimem. Então, nesse dia você pode dizer: epa, chega. Não, hoje não. Hoje eu não vou me preocupar com isso. Hoje é um dia que eu vou adorar o meu Criador. Portanto, meus amados, eu quero convidar você nesse momento para ficar de pé e nós cantarmos esse hino. Deus fez o sábado para mim. Deus fez um dia para eu descansar. Deus fez o sábado porque me amou. Assim. Amém.